Estamos de volta, estamos falando sobre o seu sono, o meu sono, como é que a gente pode melhorar essa questão na nossa vida e principalmente como é que essa mudança vai trazer benefícios para nós. Isso é o que importa, porque se a gente entende os benefícios, a gente faz um esforço para a mudança. Doutora Priscila Pisani conosco, ela é nutricionista, é autora da matéria da revista Vida e Saúde, nossa revista irmã aqui do programa Vida e Saúde. Vamos colocar aqui o endereço da revista para quem quiser acessar. Talvez você tenha uma memória boa com essa revista, memória dos seus pais assinando, de alguma tia. Vamos trazer? Vida e Saúde. No Instagram, @Vida e Saúde CPB. CPB é da editora Casa Publicadora Brasileira, então tá aí só para você acessar. E o site para você acompanhar o conteúdo da revista tá em revistavidaesaude.com.br. Tem muita coisa legal lá, vale a pena se acessar, tá bom? Doutora Priscila, voltamos aqui com o nosso assunto principal dessa parte do programa e eu preciso saber o seguinte, a gente não dorme tudo igual. Eu tenho uma necessidade, você tem outra, meu filho tem outra. Vamos trazer aqui como é que funciona essa necessidade baseado em faixas etárias, pode ser assim? Pode sim. Como você falou aí de lembrança da revista Vida e Saúde, e eu tenho essa memória assim, minha mãe, desde quando eu era pequenininha, assinava, você me fez recordar aqui agora. Eu Mas também. Vamos trazer aqui faixa etária. Vamos ver a faixa etária aqui, porque bebê adora dormir, parece que quando tá bem, né, dorme muito. 14 a 17 horas é normal nos primeiros 3 meses ali de vida. Isso, exatamente. A necessidade de sono não é igual para todos, tá? Então, a quantidade de sono que um bebê precisa ter para ter ali seu restabelecimento, crescimento, metabolismo ali correto, funcionando adequadamente, é diferente do adulto. Não sei se vocês têm aí a tabelinha por faixa etária, todas? Estamos trazendo, olha, a segunda mudança vai ser dos 4 aos 11 meses com uma necessidade de 12 a 16 horas. Depois as crianças de 1 a 2 anos, que vão precisar de cerca de 11 a 14 horas, de 3 a 4 anos, de 10 a 13 horas, de 6 a 12 anos, vão precisar aí de 9 a 13 horas ainda de sono, e a partir dos 13 até os 18 anos, a necessidade varia entre 8 e 10 horas. Tem gente que é dormidor pouco mesmo, dorme pouco e fica bem. Tem gente que precisa de um pouquinho a mais, mas não muito a mais, porque dormir demais também não faz bem, né, doutora? Exatamente. E agora vem a pergunta que não quer calar. Todo mundo pergunta, tá? Eu tenho que ter as horas de sono adequadas, mas a partir de que horário? Aí vem o X da questão. Qual é o horário que eu devo estar deitado? Me refiro a adolescente e adulto. Deitado para poder conseguir usufruir esses benefícios. Aí vem o suspense agora. Vem o suspense. É o horário que você boceja naturalmente. O horário que todo mundo boceja, às vezes não percebe, aí vai lá, sabota, aí pega o celular. É o horário de 21h30. Algumas literaturas arrastam aí para 22 horas. Mas eu prefiro me manter em 21h30. Então, a partir desse horário, você contabiliza as horas que você precisa dormir. Crianças, naturalmente, dormem antes desse horário. Meus filhos mesmo, eu crio um ritual. As pessoas ficam assim, algumas pessoas tomam um susto quando sabem o horário que eles dormem bem cedinho. Nós colocamos eles para dormir. Eu tenho 2 meninos, 18h40. Uau! Claro que nem sempre consigo. Estamos fora de casa, em algum evento, mas sempre que podemos, o horário da rotina deles. Não foi fácil, mas tem um ritualzinho que mais pra frente eu vou contar para vocês aí, dar uma dica. Olha só, vamos trazer aqui, eu não trouxe ainda a necessidade dos adultos, né? Fui até a adolescência. Porque entre 13 e 18, vamos recapitular, né? São de 8 a 10 horas, mas a partir dos 18 anos até os 60, é mais ou menos 7 horas, estaria suficiente, ou mais, né? E depois, a partir dos 61 anos até 64, aí vai variar entre 7 e 8 horas. Não são tantas horas assim. A gente precisa realmente priorizar e se organizar para fazer acontecer, doutora. Exatamente. E você que está em casa aí acompanhando a gente, quando você viu essa tabelinha, faça a sua autoavaliação. Como é que está seu sono?
dentro da tabela, está correto, está abaixo, está acima, é uma oportunidade. Esse programa hoje não foi por acaso, é uma oportunidade para rever conceitos. Você falou sobre bocejar. Se uma pessoa... Eu pensei aqui, nossa, eu estou bocejando às 6h30. Quando eu saio do Vida e Saúde aqui, às vezes eu chego em casa e já começo a bocejar. Pode ser... Isso pode... Tem gente que está bocejando agora à tarde, pela manhã. Isso significa que talvez eu não esteja dormindo o suficiente, doutora? Ou que o meu relógio biológico me manda para a cama mais cedo mesmo? As duas coisas. Se o seu relógio biológico estiver um pouquinho alterado, ele pode estar mandando você para casa mais cedo. O que é o relógio biológico? É o ciclo circadiano, né? Ciclo circadiano é um relógio biológico. Seria assim, aquela pessoa que, por exemplo, toda vez naquele horário acorda, mesmo sem despertador, quando dá tal horário sente sono, quando dá tal horário sente fome. Então, essa pessoa que tem horários naturalmente assim, certinhos para as atividades do dia, é uma pessoa que tem um ciclo circadiano, um relógio biológico bem preservado. Então, se eu bocejo, pode ser realmente cansaço, ou porque o meu ciclo está um pouquinho alterado, me mandando para casa um pouquinho mais cedo, cansaço aumentou, aí você já está pedindo o sono, essa reparação um pouquinho mais cedo. Vamos tentar entender agora, doutora, qual é a relação entre o sono adequado e a prevenção daquelas doenças que são as que mais atrapalham a nossa vida, as doenças crônicas, como diabetes, a hipertensão, a obesidade. Vamos falar um pouquinho sobre isso agora? Vamos falar assim. E também as doenças neurodegenerativas, tá? Então, assim, quando eu tenho um aumento dos radicais livres, é um efeito dominó. Eu quero que esse assunto fique bem batidinho para vocês entenderem, você em casa, onde você estiver. Quando eu tenho um aumento dos radicais livres, eu tenho um aumento da inflamação. E a inflamação hoje, segundo a academia científica, 90% das doenças estão relacionadas à inflamação. Mas de onde começou? Dos radicais livres. Quem são esses radicais livres? São moléculas que se associam à nossa célula. Quando ele se associa à nossa célula, ele destrói a célula. E quando destrói a célula, aí abre portas para várias doenças. Então, quem seria o salvador para destruir esses radicais livres? Seria os antioxidantes. E os antioxidantes eu posso consumir de duas formas. Ou através da forma exógena, que seria a vitamina C, a vitamina E, ou da forma endógena, que seria o seu corpo produzindo a melatonina. Então, a melatonina aumenta a produção de radicais livres e, com isso, você consegue ter a prevenção ou controle total dessas doenças. Agora, quando é que essa melatonina é produzida? Essa é boa Durante pergunta. o sono. Tá, mas aí você fala assim, durante o sono, eu posso dormir em qualquer horário do dia... eu tô com sono atrasado, eu percebi que a Teru tá falando com a doutora Priscila, eu percebi que eu tô dormindo pouco, eu vou tirar uma soneca. Eu vou estar recebendo esses benefícios também, doutora? Essa produção, essa regeneração, essa fixação da memória, essa melatonina aí produzindo, me ajudando a vencer a inflamação? Excelente sua pergunta, Pedro. A resposta não é muito animadora. Infelizmente, não. Esses benefícios, esse reparo, é um privilégio dado ao corpo apenas nas horas do sono, nas horas adequadas do sono, à noite. É à noite, é a escuridão, porque a melatonina, ela só é liberada em plena escuridão. Então, durante o dia, mesmo que eu feche as cortinas, fique em um ambiente escuro, o seu cérebro sabe que é dia, porque o cortisol já estava atuando nesse instante, porque estava de dia. Então, agora você fecha tudo e seu corpo não é como um fogão elétrico. Você desliga e dorme. Nosso corpo é como um fogão a lenha. Precisa de tempo para descansar. Legal, legal. Agora vamos falar, doutora, de alguns casos mais específicos. Tem gente que trabalha à noite, tem gente que precisa cuidar de criança recém-nascida, tem viagens que mexem com o nosso ciclo, que mexem com até os nossos horários, né? Quando a gente precisa trabalhar ou negociar, eu diria, com esse ciclo do sono, como é que a gente faz para diminuir os impactos na saúde? Eu tenho aqui alguns pontos e eu queria o seu comentário, tá? É importante manter a rotina mesmo assim? Perfeito.
você precisa manter a rotina no seu deitar e no seu levantar. Então, você é um plantonista, é uma mamãe que está amamentando de madrugada, é um motorista que trabalha à noite. Então, não tem como ter os privilégios do sono. Então, vamos criar uma estratégia para conseguir minimizar esses impactos, a rotina. Então, o horário que você chegar, você estiver disponível, esqueça tudo ao seu redor. Crie uma rotina de deitar e levantar no horário exato. Mesmo sabendo que você, de repente, 2 da manhã. Então, se você chega 2 da manhã, deite sempre nesse horário e acorde no horário exato, horários próximos. Deitar e levantar no mesmo horário. Vamos trazer mais um ponto aqui, olha, para te ajudar a minimizar o impacto quando você mexe na sua rotina, no seu ciclo do sono. É importante criar um ambiente que seja adequado, promotor desse sono, né, doutora? Exatamente, como eu falei. A luz produz cortisol, você fica desperto. E a escuridão produz melatonina, um hormônio que vai relaxar. Então eu preciso, essa dica também serve para quem dorme no horário, tá? Isso é até geral. Eu preciso criar um ambiente propício para que meu cérebro entenda que é hora de relaxar. Então, quais são as dicas que eu sugiro? Que são super eficazes para quem pratica. Colocar blackout, cortinas, né, escuras. Se você puder deixar seu ambiente mais escuro possível. Algumas pessoas colocam protetores auriculares, aquele tapa-olho. É interessante, agora, essa dica aí vai mexer um pouquinho com o design da sua casa, tá? Mas é por um bom motivo. Por um bom motivo. Não é recomendável que você coloque televisão no quarto. Doutora, mas está tão bonitinho a decoração do meu quarto. Não. O quarto é um local de dormir e para relações íntimas para os casais. Então, o seu cérebro, ele entende isso. Então, se eu levo notebook, tablet, celular, minha mesa de estudos e eu fico no meu quarto, o seu cérebro, mesmo que você deite para dormir, ele não relaxa. Ele sabe que tem esses aparelhos ali. Então, precisamos criar um ambiente propício, escuridão e um ambiente desacelerado, tá? Não tem condições de dizer assim, 9h30, vou dormir. Não tem condições. Precisa ir desacelerando. E esse é o ritual que eu disse, a dica que eu ia... Tá, mas você falou sobre não ter televisão no quarto e eu tô pensando aqui em alguns amigos que eu tenho, doutora, que só conseguem dormir com o barulhinho da TV ligada. Nem tá assistindo mais, mas sabe quando liga e principalmente pessoas que são sozinhas, né? Talvez você assistindo aí, gente, Teru, não mora ninguém comigo, meus netos vêm aqui de vez em quando, eu preciso desse barulhinho e eu só consigo dormir com ele. Isso traz prejuízo, será, doutora? Conheço várias pessoas assim. Até o barulhinho do ventilador também precisa desse barulhinho. Mas assim, você pode programar. É a minha sugestão. Você programa. Foi isso que eu sugeri para algumas pessoas no Super Certo. Você programa, você está no seu quarto, bota no volume que você consiga escutar, uma musiquinha, enfim. Você programa para 1 hora. E aí você descansa, esse som vai cancelar, você já vai estar dormindo. Não é interessante que você fique a noite inteira ouvindo música, ouvindo mensagens. Por quê? Porque o seu cérebro vai continuar atuando. Você dorme, descansa o corpo, mas o seu cérebro continua em trabalho. Então, você vai acordar cansado de qualquer forma. Inclusive, essa é uma ferramenta que algumas pessoas utilizavam para aprender línguas estrangeiras. Eles dormiam, deixavam a aula de inglês, a aula de espanhol que fosse, tocando, e de manhã conseguia lembrar de várias palavras em espanhol, em inglês. Por quê? Porque o cérebro não dorme. Então, isso por um lado era bom, a pessoa conseguia absorver, mas por outro, a sua máquina não teve reparação. Muito doido esse método, doutor. E eu tô pensando aqui o seguinte, você tem que ter misericórdia do vizinho também, porque sua televisão ligada, eu já dormia vizinha assim, de gente que tinha essa companhia, mas no último volume, que a pessoa tinha problema de audição e aí era uma tortura. Então tenha misericórdia dos seus vizinhos também, por favor, leve isso em consideração. Tem mais uma questão aí importante para você se atentar. A alimentação saudável e regular, o horário da alimentação, por exemplo, é fundamental para uma boa noite de sono. E talvez isso na mudança do ciclo vai fazer diferença, né, doutora? Totalmente. Então, eu já durmo tarde. Lembra do que eu falei para vocês? De 9, 21h30, 2 horas, consolidação, de 2 horas às 5. Então, a consolidação e a memorização se dá nesse horário. Mas aí eu vou e consumo um alimento calórico.
próximo da hora de dormir. Estou com privação de sono e ainda consumo um elemento calórico. Durante o sono, à noite, o seu corpo só tem uma opção. Ou ele vai fazer a digestão ou a consolidação da memória. E o que é que ele vai escolher? A digestão. Já perdeu a consolidação. Só que aí a alimentação é mais lenta, porque a partir das 14 horas o seu metabolismo começa a ficar mais lento. Então, a digestão também é mais lenta. E eu, com minha alimentação pesada, vou perpetuar esse ciclo que vai se estender mais ou menos até 5 da tarde. Perdão, 5 da tarde não, 5 da manhã. Então eu passei a noite inteira em digestão. Não compensa. Fazendo digestão. Não compensa. Esse crime então, não compensa. Nesse crime não compensa. Alimentos estimulantes, alimentos calóricos. Estimulantes que eu me refiro é o café, a cafeína, chocolate, refrigerante, chá verde, chá preto. São alimentos que estimulam o seu cérebro. Então, você sem condições de dormir. E a gente já trouxe esse benefício aqui, mas eu quero repetir, doutora, a prática de atividade física é super importante também para minimizar o impacto desse ciclo do sono alterado, né? Super importante. Todo mundo conhece os benefícios da atividade física, mas em relação ao sono, ele tem sim um impacto direto e preponderante. Ajuda a melhorar a qualidade do sono, a relaxar mais para dormir. Bom, importante. A gente já viu que a alimentação e os hábitos do nosso dia a dia impactam no nosso sono, mas em alguns casos a gente vai precisar de uma investigação um pouco mais detalhada. Talvez assim as pistas que a doutora Priscila trouxe aqui não sejam suficientes para você. Aí precisa buscar um especialista, né, doutora? Sem dúvida. Peru, eu quero deixar um alerta aqui, que eu até já coloquei nas minhas redes sociais, o seguinte: eu fico muito preocupada quando eu vejo, enfim, YouTube, redes sociais, alguns profissionais dando receitas generalizadas, por exemplo, para o sono. Para dormir você toma isso, isso e aquilo, e assim, cada caso é um caso. Existe interação entre medicamentos. A minha área de neuropsiquiatria da nutrição, eu trabalho muito isso. Existem medicamentos que interagem com o alimento. Nem todo fitoterápico, eles podem ser associados. A medicação com o alimento pode causar interação também, então é muito importante que seja um trabalho individualizado. Então é muito importante que você, que tem um desejo de dormir melhor, olha, doutora, eu até deito para dormir, conheço casos assim, tá? Eu até deito para dormir, mas o sono não vem. Então são casos específicos, a gente precisa trabalhar com cada caso, então é muito importante buscar sim a ajuda de um profissional. E para você que já, de repente, consome um medicamento para dormir, indicado aí por um profissional, é importante fazer uma revisão de quando em quando para checar se essa situação não melhorou. E se você, além do medicamento, fizer mudanças efetivas, pode ser que essa medicação não seja mais necessária. Mas tudo isso precisa ser feito com acompanhamento, tá? Vamos deixar isso bem claro aqui, nada substitui um acompanhamento e uma investigação sincera e honesta da sua parte junto com o profissional. Quero agradecer aqui a doutora Priscila pela participação nesse programa e posso deixar as suas redes sociais, doutora? Com certeza, Peru. Eu que agradeço demais a oportunidade. Agradeço a minha família que está aqui acompanhando, em especial meu pai Rubens, minha mãe Mari, minha irmã Lari, meu esposo, meus dois príncipes Samuel e Daniel, o Espaço Novo Tempo de Vilas do Atlântico, aqui em Lauro de Freitas, na Bahia, meus pacientes que eu amo assim de coração, os meus amigos. E quero deixar também um recadinho para você, no seu coração. O que é que você vai fazer com todo esse conhecimento que você teve hoje? Você tem duas opções. O que você viu aqui hoje, você pode ouvir, achar interessante, olha, aprendi alguma coisa, e arranjar desculpas para continuar da mesma forma. Você pode fazer de hoje o dia da mudança. Eu sempre digo que pequenas mudanças causam grandes impactos em sua saúde. E o Salmo 18 diz assim: o Deus que me revestiu de forças e aperfeiçoou o meu caminho. Mais interessado do que você é Deus em sua vitória. Ele vai te dar a força que você precisa e ainda aperfeiçoar o seu caminho.
Deus te abençoe. Um grande abraço para todos. Recadinho importantíssimo. E, doutora, fechou assim com o texto da nossa meditação de hoje, de Deuteronômio 30, aqui que a gente trouxe, né? Deus dá o tempo inteiro essa escolha pra gente, escolhe a vida, ele fala. Escolhe a vida, você recebeu aqui ferramentas. Eu espero que você possa dar aquele passo importante e corajoso. A gente está orando por esse passo aí, por você aí em casa, tá bom? Até a próxima, doutora. Obrigada mais uma vez. A gente vai para o intervalo agora, rapidinho, só para você beber uma aguinha e ficar ligadinho aqui com a volta no nosso bloco aqui, porque vai ter claramente com o Dr. César, ele vai falar sobre como vencer o egoísmo. Também vamos ter boletim de saúde com Flávia Souza, risoto nutritivo da nossa receita e olha, tá lindo, né? Você vai poder arrasar por aí. E, gente, você sabe que nós estamos nos preparando aqui para nesse final de mês, do dia 24 a 28 de junho, termos uma semana especial aqui e eu quero muito que você se programe para participar, para assistir, para acompanhar. De repente, tirar as suas dúvidas, vai ser de 24 a 28 de junho, às 8 da noite, aqui na TV Novo Tempo. Confira aí um pouquinho do que vamos ter. Luto, casamento em crise, traumas, depressão, ansiedade. Encontre soluções para os seus conflitos emocionais e aprenda a lidar melhor com as suas emoções na Semana Mente Feliz, com a doutora Rosana Alves e o doutor César Vasconcelos. Semana Mente Feliz, de 24 a 28 de junho, às 8 horas da noite, aqui na TV Novo Tempo.